Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no nosso Instagram e também que será colocado lá no canal da TV Pitaguari no YouTube. Então, se você não está podendo acompanhar ao vivo, não precisa se preocupar, que vai estar disponível lá no canal da TV Pitaguari no YouTube. Quero também convidar você a participar de um sorteio do Dia dos Namorados, que está acontecendo lá no perfil da TV Pitaguari do Instagram. Então, é só procurar a foto oficial lá no Instagram da TV Pitaguari e participar. O sorteio vai ser de uma barca de sushi lá do Sabor do Oriente. Então, quer surpreender o boy ou a girl, corre lá e participa, que o sorteio é dia 12 de junho, tá certo? Na quarta-feira a gente conversou com o jornalista Julião Júnior sobre o fazer jornalismo durante a pandemia. E hoje a gente vai conversar com a jornalista, com a também jornalista Mirelle Costa, e a gente vai falar sobre a adaptação ao home office, a questão dos pontos positivos e negativos durante a pandemia. Como é que tá? Se as pessoas têm dificuldade de se adaptar, se está sendo fácil, se está sendo muito difícil. Então a gente vai conversar com ela já está aqui e eu vou convidar ela para participar. Oi, Olá, boa tudo noite. bom? Tudo bom, Adriana? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Prazer falar contigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade, né? E claro, o prazer é sempre meu. Que legal. Então, Tá vamos me lá, o ouvindo que é que bem? você manda? Tô te ouvindo, sim. Você tá me ouvindo bem? Sim. É, Joia. eu tinha colocado aqui é, a Mirelle Costa. Primeiro se apresenta, né? Quem é Mirelle Costa? Tô até nervoso, começando com a Mirelle Depende, Costa, tô viu, até nervoso. Adriano? Pra minha mãe, eu acho que a Mirelle Costa é aquela menina que inventava as coisas quando era criança. Eu acho que pra minha irmã, é uma jornalista que ela admira. Eu acho que, para minha avó, se viva fosse, ia dizer que eu era a Mirelle, que ela achava que ia ser uma juíza e se tornou jornalista. Para o Julião, eu acho que eu sou a Mirelle que faz ele sorrir, mas que também puxa a orelha dele quando necessário. A gente é tanta coisa, né? É engraçado isso. Foi bacana você ter começado com essa pergunta, porque eu acho que eu nem consigo me definir, sabe? Eu me vejo com tantas facetas, sabe? Eu me vejo assim, sendo vários, tendo que ser várias Mirelles assim ao mesmo tempo. E isso é Uhum. muito desafiador, sabe? Porque eu preciso ser dona de casa, porque eu casei e me dispus a realmente deixar a casa toda em ordem, a tentar fazer com que a gente viva num ambiente saudável dentro de casa, né? Então, assim, eu também preciso dar conta dos meus clientes, né? Que eu sou jornalista e a gente tem uma empresa de comunicação, né? Que a gente oferece consultoria, a gente faz vídeos institucionais para as empresas, a gente trabalha também com marketing digital. Então, a gente precisa estar ciente das novidades, do que está rolando, a gente precisa estar sempre atualizado, fazer cursos, né? O que mais? Eu preciso estar sempre estudando também na minha área, que é assessoria de comunicação e marketing, que hoje eu estou à frente da comunicação no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E eu preciso estar todo o tempo sabendo o que os regionais estão publicando, o que os conselhos estão fazendo de ações, de estratégias, propor soluções, propor estratégias. Então, é difícil se dividir em tantas, né? E ao mesmo tempo ser a filha da dona Vera, ao mesmo tempo ser a irmã da Michele e conseguir desopilar quando é preciso, conseguir ir para o cinema, porque a gente não é de ferro e a gente precisa desse escape, a gente precisa também ser família, a gente precisa viver, né? Eu preciso também receber minhas primas na minha casa e a gente morrer de dar risada e jogar jogo de tabuleiro, porque também é saudável, porque isso também me ajuda a construir a Mirelle que eu sou na empresa, me ajuda a construir
a Mirelle que eu sou em sala de aula, nas minhas palestras, né, nos cursos, nas mentorias que a gente dá. Então, eu acho que cada um, né, assim, se divide em vários e eu acho que a gente consegue ter um pedacinho de cada, por exemplo, assim, eu acho que a Mirelle, que a minha mãe sempre diz que era aquela menina que inventava as coisas quando era criança, que não podia estar quieta, você não só pode estar inventando uma coisa. Eu acho que essa menina nunca cresceu. Então, eu acho que quando eu invento uma coisa no meu trabalho, quando eu crio um estúdio de TV, numa salinha que ninguém dava nada por ela lá no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, é porque eu ainda sou aquela menina que gosta de inventar as coisas. Então, aquela menina nunca cresceu. Então, isso é bom, isso não é ruim. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa deixar os sonhos nunca morrerem, né? A gente precisa ter essa capacidade de sonhar sempre. Claro, não é sonhar com cegueira, né? Não é aquele sonho sem raciocínio. Não, é aquele sonho que você sonha com sabedoria, né? Aquele sonho que você sonha com estratégia. É aquele sonho que você sonha com investimento. Mas eu acho que a gente não deve deixar morrer a criança que tem dentro da gente, não. Mandar um beijo para a Patrícia, para a Sandra, minhas amigas queridas, que eu amo e admiro demais. Mulheres incríveis, viu? Eu só tenho amigas assim, viu, Adriano? Que são mulheres incríveis. Tem também aqui a Rafaela, né? O Apolo, o Julião. Sim, Rafaela, obrigada pela audiência. Paula também. Veloso. Júnior, Veloso. Gente, a audiência hoje qualificada. A Michelle também. Eita, Adriano, que bacana, hein? A Michelle tá aqui também. Michelle também. Gente, hoje tá muito legal essa live. E eu tava até colocando no feed, né, na propaganda, na divulgação que você fez dessa live, que bom que existem as lives, né? Eu até lembrei que a live é o ao vivo, né? Na verdade, é o ao vivo. E eu lembrei até do Faustão, que ele diz, ô louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Aí eu comecei a pensar nessa frase e disse, caramba, antigamente só quem podia fazer ao vivo era o artista. Era aquela pessoa muito famosa, né? Era aquela pessoa muito inacessível. Não é verdade? E hoje, a gente pode fazer aqui ao vivo, a gente está aqui fazendo ao vivo, né? Você está fazendo ao vivo toda semana, 3 vezes por semana. Que incrível! Então, a gente tem que valorizar e ao mesmo tempo, usar esses espaços, aproveitar as potencialidades que essas ferramentas nos oferecem. Porque é muito importante. Antigamente, quando é que a gente ia poder falar com várias pessoas ao mesmo tempo? Sem gastar nada? Isso era surreal. No passado, isso seria impossível de acontecer. E hoje, olha nós aqui. Olha quantas lives estão sendo divulgadas, quantas pessoas estão publicando e estão falando sobre questões que são necessárias de serem pontuadas, questões que muitas vezes não vão para a televisão, questões que muitas vezes precisam ser discutidas, né? A Rafaela está dizendo, aproveitar para ensinar e aprender. A Rafaela, inclusive, é economista. Ela é mestre, é doutoranda e ela fala de finanças. Gente, quem não precisa de orientação? E ela faz isso no espaço dela, no canal dela no YouTube. Toda semana ela publica as lives, ela divulga. Então isso é riquíssimo, a gente ter essa oportunidade de transmitir conhecimento, de partilhar as nossas experiências gratuitamente para muitas pessoas. É incrível. Aí o Veloso está dizendo, antes eram uns 3 segundos da oi, não é verdade? Olha aí, então evoluímos muito. Então que bom, porque hoje em dia, Adriano, eu já estou vendo algumas pessoas dizendo, ai, não aguento mais live, ai, que saco ter live. Gente, não é esse o pensamento, porque a gente batalhou tanto para a gente estar onde a gente está, para a gente chegar onde a gente chegou. É exatamente isso, Sandra, fica mais próximo. E a gente tem a oportunidade de discutir. Por exemplo, você tem a oportunidade de chamar um professor para discutir contigo, um político, uma pessoa que é do poder público, aquele representante ali do povo, da sociedade. E, de repente, você está com vontade de fazer um questionamento para ele que você não viu esse assunto sendo discutido na grande mídia, você não viu esse assunto sendo repercutido
em uma emissora, mas você, como cidadão de Maracanã, ou você se sente na obrigação de fazer aquele questionamento. Então, através de uma live, você tem essa possibilidade. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente tem que valorizar que essas ferramentas estão sendo disponibilizadas para a gente. E a gente tem que fazer o bom uso dela, que é o que você está fazendo toda semana. Então, parabéns já, desde então, pela iniciativa. Obrigado. Tu tinha falado no comecinho que a Mirelle é dona de casa, né? Aquela que organiza, que faz comida, né? E aí, acho, não lembro quando foi, mas tu tem até no IGTV um vídeo, né? Que diz assim, é a Mirelle, ou seja, apresentando Não Preciso Ser Fake, né? Que seria um novo projeto da Mirelle, que Sim. virou como se fosse o nome do teu Instagram, né? E Sim. aí achei interessante que tu mostra a rotina do dia a dia. Como foi que surgiu a história desse nome? Vida Como foi a real. ideia? Vida real, hein, Adriano? Adriano, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu me incomodo muito com as coisas, sabe? E às vezes com as Uhum. pessoas também. E assim, Quem conhece sabe, né? é. E assim, eu me incomodava muito daquela vida perfeitinha que muitas pessoas mostravam, né? De que, tipo, vida de casal é Netflix, ar-condicionado, ou então ventilador ligado no 3, a panela da Polishop e tchau. Gente, vida de casado não é isso. É isso, mas não é sempre, né? Então, assim, Uhum. aí eu comecei a ver, assim, certas coisas. Aí eu comecei a pensar que, tipo assim, pessoas que, como é que eu posso dizer? Postam apenas isso, assim, tipo, é como se às vezes dá até uma depressão na gente, um sentimento ruim, que você diz, poxa, fulano não tem problema? Só eu que tenho problema? Cara, então minha vida é péssima, porque se a vida da fulana é só Netflix, é ar-condicionado, é panela da Polishop, então minha vida tem alguma coisa errada. E foi quando eu comecei a perceber que o problema não estava em mim, é porque as pessoas elas colocavam na rede social um recorte da realidade delas. Elas escolhiam aquilo como um recorte para mostrar na rede social. Eu estou dizendo que é errado? Não é, porque esse é um espaço democrático, é um espaço livre, cada um posta realmente o que quer. Mas eu não me identificava. Porque tinha dias que eu chegava pé da vida em casa, aí chegava, olhava para o lado, tinha um monte de roupa no varal, né, naquele suporte que a Uhum. gente coloca as roupas para quem mora em apartamento. A pia, assim, o aterro do Janguruçu, cheio de louça, aquela pilha enorme. E eu, poxa, Juliana, eu cheguei cansada, você não viu que tinha aquela pilha? Ah, vale, amor, eu tava aqui estudando, trabalhando, não vi. Né? Aquilo me dá. Gente, como assim? Será que isso acontece na minha casa? Será que é só o meu marido que deixa a comida estragar e não sabe colocar na geladeira? Aí eu fui percebendo que não, essa é a realidade de todo mundo. E por que as pessoas não mostram? Eu não fui atrás de saber o porquê que eu ia perder muito tempo. Eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi mostrar o que realmente acontece. Julião está dizendo protesto. Protesto negado. Então, eu disse, não, eu vou fazer diferente. E eu sempre quis ser diferente. Eu sempre tive isso muito comigo. Eu nunca segui o efeito manada. Ah, tá todo mundo indo por aqui, tá na modinha, vamos por aqui. Não, eu sempre ia por outro caminho, sabe? Tem até um meme que é uma figura engraçada, que é todo mundo, tipo, a bailarina, todo mundo das meninazinhas fazendo a pose, e aí tem uma de cabeça para baixo, pronto, aquela sou eu. Aquela sou eu, na vida, né? Aí foi que eu comecei a pensar. Aí veio a paródia que eu fiz, que eu sempre gostei de fazer paródia. Eu sempre tive facilidade de fazer essas montagens. E era aquela música das Chiquititas, que era até 10. 1, 2, 3, tem que limpar. Quem é da minha época vai saber. Até que o chão volte a brilhar. Eu fiz uma paródia com essa música falando da vida de recém-casada. Porque pra mim foi um choque, assim. Pra mim foi desesperador. A gente tem que fazer tudo em casa e não sobrar muito tempo para a gente aproveitar, e o trabalho também, que todos nós trabalhamos fora, né? E você conhecer o outro, você conhecer as limitações do outro, os defeitos do outro, as manias do outro. Então, no começo é muito perturbador, né? Assim que a gente casa e tal, até você criar
como é que eu posso, uma maturidade no relacionamento é difícil. Aí eu fiz a paródia e todo mundo curtiu. Então, com o tempo, eu comecei a sentir que eu estava trazendo coisas que algumas pessoas não estavam levando para a rede social, né? Aquela coisa de vida real mesmo, né? Então, assim, às vezes eu posto uma foto ou um vídeo no stories de gente, eu tô acabada, eu tô horrorosa. Mas aí eu penso assim, se eu for me maquiar, né, para poder aparecer, não vai ser eu, porque naquela hora eu tô daquele jeito, né? Eu vi que o Veloso falou, não é do meu tempo, Chiquititas, é Ele pra assistiu, cima de mim, Veloso, ele assistiu pra foi cima de a mim, primeira, não é? primeira versão. Aí, eu sei que um dia, conversando com um grande amigo que é consultor, né, de marketing, a gente estava fazendo um trabalho, né, de tutoria, que é o W. Gabriel, e eu tinha várias reuniões com ele, e eu falava dessa minha insatisfação. Aí teve um dia que eu, poxa, Gabriel, eu não preciso ser fake, cara. Aí eu parei, assim, e ouvi o que eu estava falando. Aí eu, não preciso ser fake. Cara, esse é o meu canal, esse é o meu perfil. Aí pronto, aí eu não tirei essa ideia da cabeça, contratei uma designer, né, uma profissional, que é a Vivian Conrado, e ela fez a marca para mim, com as cores, né? Aí tem toda uma explicação, né, com as cores, né? Cores quentes, as cores que estão ainda, né, que demonstram que eu não entendo realmente muito bem, é mais da área dela, mas teve todo um significado da escolha da paleta das cores, aquela mensagem que eu queria passar. E eu não me arrependo, pelo contrário, já me apeguei, já me afeiçoei muito à marca. Hoje eu entendo que eu fiz um trabalho de branding intuitivamente. Eu não sabia o que era branding, hoje eu estou estudando branding, mas eu fiz um trabalho de branding intuitivo, porque eu passei a me ver como marca, sem entender que eu estava fazendo isso, né? E foi muito bacana o retorno. Só é engraçado, assim, quando às vezes você tem um cliente, que você está naquele primeiro contato, você ainda não tem aquela intimidade com aquele cliente, e o cliente, né, no momento mais informal da reunião, ele, vocês têm rede social? Qual é o seu Instagram? Aí, às vezes, eu paro, assim, aqueles 3 segundos, eu digo, não sei se eu digo. Aí, eu digo, não preciso ser fake. Aí a pessoa olha, assim, dá risada. É muito engraçado, né? As reações, assim, são bem curiosas. Mas eu acho que foi uma escolha muito assertiva, porque a partir daí a gente pode trabalhar várias, né? Como você mesmo disse, tem o vídeo da Mirelle trabalhando na assessoria, tem um vídeo da Mirelle aprendendo a usar o mop para passar o pano na casa, porque isso é vida real. Essa é a minha vida, eu acho que essa é a vida de muitas mulheres que, assim como eu, estão casadas ou namorando, mas que já moram com o seu companheiro e que trabalha fora e que tem que se virar em 10, né? Tem a Mirelle pesquisando o preço, né, no mercantil. Pois não é? A Mirelle brigando com o Julião, porque o Julião pegou a tesoura da cozinha e colocou para cortar a planta. Então, assim, é a vida, é a nossa realidade, são as nossas vivências, são as nossas limitações também, sabe? Eu gosto muito quando eu consigo trazer assuntos e mesmo coisas da minha vida onde eu erro. Situações em que eu erro, em que eu tropeço, em que eu me vejo diante das minhas limitações. Eu acho que a gente também precisa disso, sabe? Eu acho que a gente também a gente precisa mostrar que a gente não é perfeito, que a gente não é de ferro. Porque muitas vezes o problema que a gente está passando é o problema que outra pessoa também está passando e há aquela identificação. Você acaba ajudando o outro. Já aconteceu isso e eu acho que é uma das coisas que mais me alegram no perfil. É quando eu recebo alguém que diz, poxa, você me ajudou, eu estava sentindo isso. Foi até uma vez que eu criei, é porque depois eu acabei não colocando para frente, porque às vezes são tantas coisas que a gente quer falar, mas foi uma hashtag Faço Terapia. Hashtag Partiu Terapia. Que era quando eu chegava nos stories e começava a falar coisas que eu levei para minha terapia naquele dia. E de repente gerou muita identificação das outras pessoas. Eu também sou assim. Poxa, que bacana. Teve um dia que eu falei sobre ansiedade. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram, poxa, eu tenho um transtorno de ansiedade, tenho um distúrbio de ansiedade, não faço tratamento ainda, ou então faço. Então, assim, gerou um retorno tão positivo que faz bem quando a gente sabe que com a sua verdade você consegue, de alguma forma, ajudar alguém, partilhando suas vivências, seus conhecimentos. É muito bacana, é gratificante.
Hoje a Mirella ela está como assessora de comunicação, né? Existe muita dificuldade. Como é que eu posso dizer? Tu veio de uma vasta experiência em reportagem, né? Reportagem, edição e emissora de televisão. Foi difícil se adaptar? Tu estranhou no começo? Como foi? Bom, Tu preferia estar na reportagem do que estar na assessoria? Ou tá gostando da assessoria? eu Ou amou a trabalhei assessoria? somando 10 anos em televisão, né? Tive passagens pela TV Cidade, que foi estágio, pela TV O Povo, que eu passei 8 anos, e na TV Assembleia, que eu passei 3 anos. Certo? Então, assim, TV é apaixonante. Oi, Riara, tudo bem? Prazer te conhecer. Tudo bom, Sérgio? Uma honra, viu, ter você aqui. Obrigada pela audiência. Então, Adriano, eu amo reportagem. A rua, principalmente a externa, mas até se duvidar do que é a apresentação, do que é a edição, me deu uma vivência, me deu eu digo que foi uma redenção, foi uma libertação. Por quê? Porque eu era aquela menina que quando chegava uma visita se escondia debaixo da cama, quando era criança. Eu lembro demais, eu conto isso em sala de aula, eu conto isso em todas as minhas palestras, que um amigo da minha mãe chegou lá em casa, velho, o que a menina vai fazer? Que tava na época de vestibular, aí a mamãe, Mirella vai fazer jornalismo. Aí ele olhou, essa aí vai fazer jornalismo? Porque eu era muito tímida. Então, hoje eu vejo, Adriano, que eu precisava do jornalismo. Eu precisava fazer a graduação e trabalhar numa televisão para poder tirar as minhas amarras, sabe? Trabalhar a minha timidez, as minhas limitações. E foi engrandecedor. 10 anos de TV foram 10 anos engrandecedores. A gente aprende a ser mais sensível. Obrigada, Riara. Obrigada mesmo. A gente aprende a ser mais sensível com a dor do outro. A gente aprende a ter jogo de cintura nas mais diversas situações. Se eu tinha vergonha de chegar numa loja e pedir um desconto, né? Como é que eu ia conseguir entrevistar alguém na rua? Fazer aquele famoso povo fala. Se eu não vencesse a minha timidez. Então foi uma prova muito forte. Foi para um tímido trabalhar em televisão é cruel. E eu tinha muito, Adriano, eu acho que muita gente que às vezes deixa de trabalhar em TV pelo medo do julgamento. Essa coisa de se expor, de a gente pensa logo assim, meu Deus, eu vou virar meme, eu vou falar alguma besteira aqui ao vivo, isso vai repercutir, e eu vou parar na época, acho que era no CQC, e eu vou parar aqui no CQC, que era só para jornalista e tal. Então, assim... Agora eu virei jornalista, né? Agora eu virei jornalista. Ó, Caritel, presta atenção aí, viu? Então, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi libertador. Porque hoje, se eu olhar para trás, eu vejo duas Mirelles, né? Que volta aquela primeira pergunta sua, completamente diferentes. Eu precisava passar pelo que eu passei. Então, assim, na rua, você está exposto ao julgamento a todo instante. Quando você vai fazer uma matéria, eu conto até isso em sala de aula, não sei se você lembra, que eu demorei muito para gravar uma passagem, eu decorava todo o texto estava na ponta da língua. Chegava na Praça do Ferreira, o Agostinho ligava a câmera e começava a juntar gente, eu esquecia todo o texto. Eu me incomodava com aquelas pessoas que ficavam ali, sabe? Aí teve uma vez que eu errei tanto o texto que um pivete, que no Ceará a gente chama pivete, né? Um pivete olhou assim pra mim, Ave Maria, tia, eu já decorei. Eu lembro disso. Gente, qual a maior vergonha assim, que eu já tive? Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E eu aprendi, Adriana, a me perdoar. Eu aprendi que quando a gente está na rua, a gente está sujeito a erros e acertos todos os dias, sabe? A gente precisa conversar com as pessoas, então a gente precisa vencer a timidez, porque senão a gente não consegue fazer uma boa reportagem, senão a gente não consegue passar para quem está assistindo aquele sofrimento de uma pessoa que precisa. Você não consegue chegar para um político e abordá-lo de uma forma que represente a população. Você não consegue. Se a gente for ter medo, se eu for ter vergonha, como é
que eu vou fazer uma entrevista numa coletiva de imprensa que a gente está falando com o governador e com o prefeito que a gente precisa cobrar? A gente precisa fazer perguntas que representem a população, a sociedade. Então, é muito importante. Eu precisei realmente trabalhar essa timidez para poder conseguir fazer um trabalho bacana, né? Então, a rua foi uma escola, a reportagem foi uma escola. Fora que a gente aprende realmente como é trabalhar em equipe. A gente sabe que... Estou anotando aqui a tua pergunta, tá, Veloso? A gente sabe que o trabalho do repórter, ele não é superior ao trabalho do cinegrafista. Pelo contrário, que você tem que ter uma parceria com o seu colega, porque são os dois trabalhando que vão resultar num bom produto, numa boa matéria. E é com os meninos que a gente passa grande parte do dia quando a gente está na externa. Divide o lanche, divide os problemas. Então foi uma vivência assim, incrível. Eu ganhei grandes amigos na externa, né? Os cinegrafistas com os quais eu trabalhei são grandes amigos meus hoje. Então foi uma escola, sabe? Quem não conhece, quem não é de televisão, faz uma imagem completamente diferente da que é, né? Porque assim... a gente não tem essa coisa do glamour, sabe? Pelo contrário, é muita relação. A gente não tem hora para almoçar, sabe? A gente muitas vezes quer ir ao banheiro e às vezes não pode, tem que ir ao banheiro entre uma pauta e outra, sabe? Assim, a gente às vezes vai entrevistar uma pessoa, aquela pessoa vai te tratar mal, porque você está deixando ela em uma situação desconfortável, mas você precisa buscar aquelas respostas. Então, são muitos ensinamentos, muitos. É você ter respeito pela sua equipe, é você ter humildade, porque você sabe que o seu texto vai passar de mão em mão, vai ser lido pelo primeiro que você sai com a pauta que o produtor fez para você. Então, aí você já vai ter que ter esse direcionamento dele. Depois você faz a matéria, você tem que ouvir o seu cinegrafista. É ele que vai te ajudar a construir aquele texto, porque vai ser o texto casado com a imagem. Depois você chega na redação, seu texto vai passar pela mão do editor. E quiçá passar pela mão também do apresentador, se ele quiser ler. Então você tem que ter humildade, porque você não pode... vão mexer no meu texto. Faz parte. O trabalho é construído assim em televisão. Então a experiência foi incrível. E eu, em paralelo, como eu sou essa menina que sempre gostou de inventar coisas, eu sempre fiz assessoria de imprensa. Em paralelo com o jornalismo. Desde, acho que antes de eu terminar a faculdade, eu já fazia alguns trabalhos com assessoria de imprensa, mas como freela, né? Eu tinha alguns clientes e fazia esse trabalho. Mas nunca dedicada exclusivamente à assessoria de imprensa. Mas eu gostava, sabe? De fazer essa... É engraçado quando você tá do lado de lá e depois quando você vai para o outro lado. Porque é também um trabalho de parceria. O assessor e o jornalista, e o repórter, né? Ou o produtor. Também tem que haver muito respeito entre os dois. Então, eu já tinha algum contato, mas não full time, né? Eram só esses freelas. E, de repente, depois de 10 O que seria anos... full time? O que seria Porque full se eu time? fazia freela, não era tipo aquele meu emprego que era tipo, eu vivo disso aqui. Não era. Era um bico. Pronto, eu não trabalhava na assessoria direto. Onde eu trabalhava direto era em TV. E eu recebi um convite de um grande profissional, que o nome dele é Apolo Scherer, ele era presidente do CRES, na gestão anterior do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Apresentava um programa, que o nome era Mercado Imobiliário, aliás, Imóveis e Companhia, e eu era repórter desse programa. Aí ele lembrou de mim quando apareceu uma vaga lá no Conselho de Assessoria de Imprensa. E eu me senti lisonjeada com aquele convite, porque ele é um comunicador. Ele é, assim, um comunicador fantástico. Aí eu fiquei na dúvida, né? Poxa, 10 anos. Aí eu pensei, será que eu vou me adaptar? Porque televisão é apaixonante, né? Quando a gente se encontra, quando a gente cresce e amadurece ali, quando a gente faz uma história ali dentro, quando a gente conquista um prêmio de jornalismo, quando a gente entrevista a Dona Maria, que é aquela pessoa que você vai lembrar para sempre pela doçura da fala dela, pela lição de vida que ela é.
Tem pessoas, Adriano, que ainda hoje eu lembro. Tem pessoas que marcaram minha vida até hoje por conta de uma entrevista. Tem pessoas que eu falo até hoje que são amigos, que dizem assim, como foi que tu conheceu a dona Luísa, do Feijão Verde? Eu conheci por uma matéria. Eu fiz uma entrevista com ela, me encantei com a lição de vida dela, com a história de vida daquela mulher guerreira, lutadora, e nos tornamos amigas. Então, a reportagem, ela proporciona isso. É simplesmente apaixonante. Mas eu decidi me desafiar, porque eu nunca tinha trabalhado como assessora de imprensa exclusivamente. Aí eu saí. No início, saí de televisão, né? No início foi difícil, porque na redação você tá ali com muita gente ali ao mesmo tempo, né? É tudo muito, assim, frenético, sabe? E eu vi que na assessoria o ritmo era um pouco diferente. Tem dias que é muito apertado, tem dias que você começa a mandar os releases, dispara e começa a atender as ligações e vai no WhatsApp perguntar para suas fontes, para os jornalistas, se eles receberam o material, se estão precisando de alguma coisa e tal. Mas tem dias que tá mais tranquilo. E assim, não há tanto equilíbrio como na TV. É sempre corrido. É sempre uma loucura. A gente está sempre atrasado, sabe? Então eu tive que me adaptar. E assim, e até o contato com os meus colegas jornalistas, eu senti muito, de verdade. Acho que foi pela primeira vez que eu tô falando isso. Porque eu me encontrava com os meus colegas nas coletivas de imprensa. Tá? A gente ia muito fazer matéria no Palácio. Era típica essa pauta, acho que de toda semana, pelo menos. Aí tava todo mundo ali, conversava, contava as novidades. E de repente aquilo acabou, assim, do nada, né? Aí eu fiquei com muita saudade, né? Aí as pessoas chegavam, às vezes, no conselho para pegar entrevista com as fontes, né, do Cresce. Aí diziam, Mirelle, você tá aqui, vale a mulher, por isso que, agora que eu tô me tocando, porque que tu tava sumida, que eu nunca mais te vi. Quer dizer, para eles eu estava sumida, né? Para eles eu, enfim, tinha sido abduzida. Porque assim, você está acostumado naquele dia a dia ali, com aquelas mesmas pessoas, acaba sendo uma rotina, né? E de repente você se isola. É um trabalho muito solitário, de certa forma, a assessoria, né? Mas eu comecei a me motivar de outras formas, certo? Eu comecei a pensar em como eu poderia colocar a minha área, que eu sempre gostei, que foi a TV, para dentro de uma assessoria de imprensa. Aquilo foi loucura, mas eu pensei logo de imediato como é que isso ia me realizar. Eu só não sabia como. Eu tive a bênção, né, a sorte de trabalhar, né, de contratar um assistente de comunicação para trabalhar comigo, um publicitário para fazer parte do time da gente lá no Conselho de Comunicação, e um grande profissional. E ele sempre comprou todas as ideias, ele sempre topou fazer tudo, que é o Alexson Vale, que ele é publicitário, tem muita experiência com designer, com animação, e eu comecei a inventar coisas para dar uma dinamizada na comunicação. Então, por exemplo, se a gente tinha que fazer um informativo conscientizando o corretor de imóveis que ele precisa pagar a anuidade, em vez de a gente colocar uma arte estática, né, que a gente chama de flyer, de banner, por que a gente não faz isso com um vídeo? Porque a anuidade dos conselhos de profissão, ele é um tributo, né? A anuidade é um tributo. Então, por que não? Mas ao mesmo tempo que é um tributo, que é uma obrigação, é chato, né? Assim, todos os anos a gente saber que tem que ter e tal. Às vezes você acaba se desarranjando financeiramente e tudo. Então, a gente tem que fazer esse papel de lembrar, né, a categoria, de honrar os tributos, né? Mas isso pode ser feito de uma forma leve. Então, eu fiz um vídeo que era assim, era eu chegando numa banca de revista. Isso eu lembrei muito de quê? Das passagens que eu fazia quando eu trabalhava em TV. Obrigada, Bruno. Que bom, viu, que você está aqui. Obrigada pela audiência. Keila, todo mundo.
Então, eu parei na banquinha de revista, cheguei para a senhorinha e disse, eu posso gravar aqui na sua banca? Isso, a gente que trabalha na reportagem, a gente faz isso direto. A gente precisa de ambientes, de lugares para fazer uma passagem diferente, né? Aí ela, pode, eu não vou falar, não vou dar entrevista, não. Aí eu disse, não, fique tranquilo, eu vou só filmar a sua banquinha e eu vou fingir que eu vou comprar aqui um chocolate, um bombom, a senhora me dá, beleza? Beleza. Aí o que foi que eu fiz? Eu tava aqui com o microfone de lapela, aí chegava na banquinha, né? Ele tava filmando, eu chegava na banquinha e dizia, ó, quanto é esse chiclete? Aí dizia, R$2. Aí eu dizia, tá aqui. Aí eu dava os R$2, ela me dava o chiclete e depois me dava o troco. Aí eu virava para a câmera e dizia, R$1,80. Aí segurando o chiclete, isso é o que você paga por dia pela sua anuidade. E a tranquilidade para trabalhar, a tranquilidade não, e a sensação de trabalhar tranquilo não tem preço. A sua anuidade pode ser parcelada, aí vinha um texto. Mas assim, foi tão bacana, porque aí todo mundo, tipo assim, vale que Para legal. pra prestar atenção, né? Oi? Para pra prestar atenção. Pois é, e fica e acaba que a comunicação se torna empática, a comunicação se torna mais humanizada. Simplesmente, pague a sua anuidade, prazo, tanto. É um pouco chato, vamos dizer assim. É uma Agora, cobrança, você falando de uma forma assim, a pessoa para pensar, diz, vale mesmo, é o valor desse chiclete. Não, eu vou pagar logo. Acaba que você conscientiza com a comunicação, né? Então, foi muito legal. E aí eu me realizava. Quando eu comecei a ter essas estratégias, essas ideias diferentes, eu me realizava porque naquele momento eu voltava. Dinamicidade, é isso, Veloso. Eu voltava para o jornalismo. Eu voltava, né, a reportagem, entendeu? Então a gente começou a fazer essas coisas diferentes. Eu, o Alexson Vale Publicitário, e logo depois ele saiu e eu hoje estou com o Luan Gerard, que é outro jornalista também que trabalha comigo lá, e a Nina Sani, que é publicitária. Então, a gente começa a fazer muita coisa legal. De animação, de vídeos que a gente entrevista corretores de imóveis também. Porque muitas vezes, quando você publiciza algo, quando você conta a história de alguém, você está valorizando aquela pessoa. Então, por exemplo, na campanha de Dia do Corretor do ano passado, a gente fez uma campanha que o nome era Corretor de Sonhos. Aí essa campanha ficou linda, teve uma vinheta belíssima que o Alexson fez. E a gente coletou depoimentos de profissionais da categoria. Obrigada, Mari. Obrigada pela audiência. Saudades, minha amiga. E eles contavam as suas histórias, certo? De luta, de superação, de tudo, de frustração, de vitória, de sucesso, de desafio. Mas foi incrível, porque as pessoas se identificavam com aquelas histórias de vida, né? Teve um rapaz que eu lembro muito bem, um corretor, que ele disse assim, eu aprendi a sonhar. Depois que eu consegui ter a minha carteira e que eu me tornei um profissional da categoria, eu aprendi a sonhar. Você escuta uma pessoa falando isso, aquilo te toca no coração. Isso é comunicação, fazer isso é comunicar. Então, eu acho que eu acabei dando uma cara nova à comunicação, né? Que muitas vezes a comunicação de conselhos de profissão, de sindicatos, de associações, às vezes é enxergado como algo tão quadrado, tão engessado, e não é. A gente tem como fazer coisas incríveis, fantásticas, e quebrar padrões, e inspirar outras iniciativas. Então, foi bacana, porque o trabalho que foi realizado em equipe foi destaque no Brasil. Muitos colegas de outros regionais gostaram e passaram a se inspirar, e daí surgiram ideias melhores ainda do que as minhas. É bacana isso, porque às vezes você faz algo, aí vem outra pessoa e faz algo melhor ainda que você. Aí você inspira, aí tem outra pessoa que faz ainda melhor. Então isso vai nivelando para cima. É fantástico. O vídeo institucional de final de ano também foi modelo, né? Foi. Nós fizemos uma campanha de Natal que
é legal quando você consegue, quando você é assessora de um conselho de profissão, de um sindicato, de uma associação, de uma empresa grande. É legal quando você consegue dar voz aos colaboradores. Eu acho que isso preenche o coração da gente. Eu acho que isso faz um bem danado. Porque muitas vezes a pessoa, porque só o pessoal da comunicação é que aparece. Só os jornalistas é que colocam a cara ali. E não é para ser assim. Você pode instruir, você pode capacitar os profissionais e eles falarem algo muito relevante na alçada de cada um, no setor de cada um. Então, hoje a gente faz entrevistas com o pessoal do jurídico, com o advogado, com a advogada responsável pelo setor de dívida ativa, com a profissional responsável pelo setor de licitação, que ela realiza pregões. Isso é muito massa. Eu, pelo menos, não conhecia, não sabia como era, né? Como funcionava. O pessoal da fiscalização fala como é o trabalho na rua, né? Autuando os ilegais, as pessoas que exercem a profissão ilegalmente. Então, é muito legal quando você publiciza isso. É muito legal quando você consegue contar essas histórias de forma humanizada. Saber que por trás daqueles profissionais tem as pessoas, né? Tem muita vontade de fazer. Então, foi muito bacana a campanha de Natal, porque a gente reuniu todos os colaboradores, cada um no seu setor, e eu fiz um texto e eu pedi para cada colaborador decorar parte daquele texto. Então, as frases, elas se complementavam, né? Aí tinha uma que falava, eu desejo que o ano que se anuncia seja de paz. Aí cada um pegou a frase que mais se identificou. Aí a gente juntava cada setor, cada pessoa daquele setor ia se encontrando. Aí é como se a câmera fosse passeando nos setores. Foi muito bacana. E todo mundo que assistiu gostou muito, se sentiu mesmo com aquele sentimento de final de ano, de fraternidade, de paz. Aqueles funcionários, eles passaram a ser vistos como pessoas mesmo, não só como o funcionário da secretaria. Não, é a Milena da secretaria, é a Monique da secretaria. Isso é legal. Quando a gente consegue fazer isso, quando a comunicação de um setor, de uma grande empresa, de uma grande instituição, consegue fazer isso, é muito legal. A comunicação, ela tem poderes extraordinários. É só a gente saber mesmo aproveitar e usar isso para o bem. Porque muitas vezes a comunicação é vista como algo para dar status, ou dar poder, ou dar visibilidade para A, B ou C. A comunicação num setor. Mas não é isso, não é isso. A comunicação, ela tem que ser para democratizar também dentro da empresa, também dentro da instituição, também dentro do conselho, também dentro da associação. Fazer com que todo mundo daquela categoria se sinta parte, tenha essa sensação de pertencimento da classe, e assim como os funcionários também. Então, eu acho que essa sempre foi uma bandeira que eu levantei, e que de lá para cá a gente vê o colaborador se sentindo parte daquilo. Eu acho que esse é o papel da comunicação, fazer com que os funcionários e a categoria, para qual você representa, onde você atua, se sinta parte daquilo também. Quando a comunicação consegue fazer isso, é incrível. E aí, querendo ou não, tu levou a reportagem para dentro do Cresce, né? Criou a TV Cresce. É Cresce que fala? Sim, começou de uma forma bem tímida. A gente já tinha uma câmera, né? E como o meu colega que trabalhava comigo, ele tem várias habilidades, ele também gostava de filmar, já tinha experiência, já tinha trabalhado com videoaulas, com aulas em EAD, e ele se dispôs a fazer. Ele, vai ser bacana para mim também. Tá? E a gente começou. Aí são pequenos detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, a gente comprou uma canopla. Canopla, o que é? Aquele quadradinho que identifica a emissora, coloca a logomarca da emissora, o nome daquilo é canopla. E eu pensei assim, por que não a gente fazer uma canopla para o conselho? Porque a gente vai muitas vezes em delegacia, fazer matéria, tipo, uma pessoa que é um estelionatário. Já teve casos da gente ir lá na delegacia fazer entrevista com um estelionatário que estava dando golpes na internet com anúncios falsos. E muitas pessoas já tinham sido lesadas com isso. Então, eu estava lá, se eu não tivesse com uma canopla,
como é que o delegado iria me identificar como jornalista do conselho? Pode parecer uma besteira, mas não é. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, a gente mandou fazer uma canopla com o colibri, que é a logomarca, é o símbolo, né, da profissão, e com a logomarca do conselho, com tudo. E aquilo deu mais respaldo quando a gente chegava. É um zelo com o nosso trabalho, é um cuidado. E são materiais, Adriano, que têm um custo tão barato. Hoje em dia, até para quem está assistindo essa live, que está conosco aí nessa partilha, e quiser realmente você fazer matérias para a sua empresa, eu acho que é um nicho que se abre. Só dando um parêntese aqui na tua pergunta, porque eu acho que é importante a gente frisar. Então, por exemplo, já pensou se você tem um salão de beleza, uma clínica de estética, e você, de repente, contrata um freelancer ali, um profissional de jornalismo, para fazer entrevistas, certo? Sobre a sua atuação, sobre a sua área, sobre a técnica de design de sobrancelhas. Você, Adriano, qual a sua opinião como jornalista? Você está aqui no feed, passeando, vendo a vida do povo. Aí, quando você observa ali, tá lá uma clínica de estética com uma pessoa, um jornalista, né? Subentende que ele está segurando o microfone com a canopla identificada da clínica. E tem aquela pessoa fazendo aquelas perguntas. Tu não vai querer prestar atenção para saber o que aquele cara tá perguntando? Além de ficar mais bonito, né? Também. Entendeu? Então, assim, eu acho que as empresas hoje, elas têm que se alertar para isso também. A sociedade, as empresas, as instituições, elas precisam de jornalistas, sabe? Sabe uma coisa que eu tenho observado? Tem muita gente que é fã, que curte, que é aluno do Érico Rocha, né? Que é aquele cara do marketing digital, do 6 em 7, da fórmula de lançamento. Se você for parar para pensar, ele agora tá com o irmão dele conversando no podcast com ele e tal. Gente, o papel do irmão dele ali é fazer perguntas. O irmão dele está entrevistando ele. O irmão dele está sendo uma espécie de repórter, de entrevistador. Por quê? Porque é necessário. Porque é uma estratégia. Então, já estou passando aí uma dica para os empresários que estão aqui assistindo. Contem conosco, porque vocês precisam da gente. A gente pode oferecer conteúdo de qualidade para você e melhorar a sua performance na rede social, porque a gente trabalha com informação, com conteúdo. Então, de repente, você está ali, eu sou uma médica veterinária e eu quero falar aqui sobre os exames que o animalzinho, o que mais pode ser diagnosticado nos exames, no hemograma, no exame hemograma completo, exame de imunidade e tal. Você gravar um vídeo com a tela assim, explicando, os tipos de exames são hemograma, para ver não sei o que, as hemácias, os leucócitos, não sei o que. Mas se você tiver a oportunidade de falar com uma pessoa de comunicação, como um jornalista em informação, e fazer uma parceria com ele, contratá-lo para um trabalho, e ele entrevistar você, isso vai chamar a atenção da tua audiência. Isso vai parecer muito profissional. Porque a pessoa vai dizer, qual é a TV daquele repórter? Né? A primeira pergunta que todo mundo faz, qual é a TV? Hoje em dia, a gente não é mais para fazer essa pergunta. Porque os repórteres, eles não estão só nas TVs. Não é só para um canal de TV que o conteúdo ele vai ser publicizado. Ele muitas vezes vai para a internet. E tem muito alcance, tem muita audiência. Então, é bacana investir. E tem muita gente hoje boa, qualificada, capacitada e disponível para fazer isso. Então, cabe às empresas também aproveitar essa mão de obra. E esqueci o que eu ia falar. Mas sim, lembrei. Não, lembrei. Tu tá falando que tu falou, né? Que a
as pessoas se interessam, até perguntam, né? Vai lá, aquele repórter de qual TV que ele é. E também chama atenção para o cliente, né? As pessoas vão pensar assim, se ele está passando na televisão, é porque o produto dele é bom e tem credibilidade. Então tem esse lado também, né? Sim, com E aí, certeza. e aí Mirelle, para encerrar o nosso assunto, querendo ou não, a gente não fugiu, né? É sobre o home office. Hoje tu tá trabalhando em home office, em casa, né? E aí, vem mostrando no teu Instagram o dia a dia, como é que tá sendo. Mas aí, pra tu, hoje nessa live, quais são os pontos positivos e negativos de trabalhar no home office? Tu Pronto. conseguiu se adaptar de boa? Foi difícil? Ficamos alguns dias em home office, já voltamos, né? Já voltamos a trabalhar normalmente lá no conselho. E para a profissão de jornalista, eu acho que é muito tranquilo, porque o jornalista, ele, com o computador, ele resolve a vida dele, onde ele estiver. Então, por exemplo, às vezes até com o celular mesmo ele já resolve a vida dele, não é verdade? Aham. Então, eu consigo fazer o meu trabalho de onde eu estiver. Eu lembro até quando a gente estava viajando de férias na Argentina, apareceu um probleminha lá e eu consegui resolver quando eu cheguei no hotel pelo celular. Consegui falar com o jornalista, consegui divulgar algo que eu não podia esperar, que eu queria realmente divulgar naquele momento. Então, enfim, a nossa profissão ela tem essa vantagem. Para quem trabalha em home office, não só jornalista, mas outras profissões, o que precisa haver é organização. É você realmente estabelecer uma rotina. Então, eu acordava cedo. A maior vantagem é você não pegar aquele trânsito, é aquele, o que perturba, o que cansa, muitas vezes é o deslocamento, é o ir e vir, é o trânsito, é você ter que sair mais cedo de casa. Então, isso às vezes faz com que a gente tenha que se programar e tenha que acordar ainda mais cedo. Então, eu acordava normalmente, aí já ficava que a gente tinha grupos de trabalho no WhatsApp, foi feito todo um planejamento, foi feito todo um trabalho de organização para poder haver produtividade. Então, logo de manhã cedo, todo mundo já estava ali, como se estou a postos. Aí a ouvidoria já estava dizendo, ó, gente, bom dia, estou aqui a postos, o setor de secretaria, o setor de fiscalização, a gente da comunicação. Então, aquilo a gente estava percebendo que, bom, por mais que estávamos separados, estávamos juntos ao mesmo tempo. Então, isso fazia fluir demais o trabalho. Então, uma estava com a demanda, aí passava para outro setor, aí atendia automaticamente pelo WhatsApp. Quando era preciso ir lá, a pessoa ia só para pegar alguma documentação que estava lá no setor e voltava, enfim. A gente conseguiu ter muita produtividade nesse setor, em todos os setores. Eu não tive tanta dificuldade, porque o jornalista, né, trabalha muito assim. E para mim foi bacana. Eu acabei até estendendo um pouco o horário, porque a gente acaba ali, como está em casa, você acaba estendendo até a sua carga horária. Você meio que não tem muita noção do tempo com relação a isso, ao horário que acaba. Né? Então, quando eu vi, às Uhum. vezes vai, anoiteceu. E eu tenho um hábito que eu não gosto de lugar fechado. Eu sou um pouco claustrofóbica. Então, por mais que aqui a gente tenha um lugarzinho bacana para trabalhar, para estudar, que é o escritório, bem pequenininho, mas é bem aconchegante, eu não conseguia trabalhar aqui. Eu me sentia enclausurada. Então, eu sempre trabalhava na varanda. Era engraçado. Até quando eu tirava foto da varandinha, aí todo mundo, eu adoro essa varanda, e tal, a varanda bem pequenininha, mas muito aconchegante, porque era ali que as ideias fluíam. É engraçado, como a gente tem que se respeitar, né? Eu não conseguia ter produtividade se eu tivesse aqui com a porta fechada. Eu ia me sentir sufocada, é engraçado. E lá na varanda, a mente fluía, eu conseguia atender todo mundo da imprensa que ligava para mim, eu conseguia ir atrás dos personagens que eles me pediam para desenrolar, para poder conseguir a matéria. Eu conseguia falar com diretoria, eu fiz reuniões online pelo Zoom, pelo Google, com diretores, com funcionários. Então o trabalho rendeu muito e eu ali na varandinha estava ali na minha paz. E foi tão bacana, foi tão produtivo que eu até consegui fazer uma paródia daquela música do Toquinho, que é o Seu Caderno. Eu fiz homenageando a categoria.
falando exatamente da importância da categoria do corretor de imóveis para quem está em busca do sonho da casa própria. Foi muito bacana, eles ficaram muito emocionados, a gente postou nas redes sociais, a gente conseguiu que o cantor, o músico, o compositor Davi Valente fizesse a interpretação, fosse o intérprete da música, e foi um trabalho incrível que ele fez, e ficou perfeita a música, a letra, foi um trabalho muito gratificante, e foi feito agora nesses tempos de pandemia, nessa quarentena, mais especificamente nesse home office. Ainda rendeu essa paródia. Eu ia até comentar que quem te acompanha no Instagram via todo dia, né? O nascer do sol e o pôr do sol. Verdade. E se era chuva, via a chuva. Nesses momentos eu não... Realmente eu tirava ali para ficar aqueles segundinhos ali fazendo minhas orações, agradecendo a Deus por mais um dia e por mais um dia de trabalho. Porque a gente também precisa, até porque a gente está vivendo momentos tão difíceis, né? Então a gente precisa desses respiros. No momento que a gente dava, que era o horário do almoço, eu já deixava tudo mais ou menos encaminhado. A gente tem um hábito aqui, que é um hábito novo, que é já de deixar as coisas encaminhadas para a semana. Então, assim, feijão já tem que deixar mais ou menos encaminhado, né? De um dia para o outro, já deixar de molho para poder no outro dia ser rápido, já deixar tudo temperado, frango, carne, peixe, então eu já faço. Então, quando era na hora do almoço, eu ainda ia desenrolar para poder almoçar. Então, ali também era um momento que era legal, porque eu gosto muito de cozinhar. Então, já estava ali, tipo, tudo já carne temperada, era só colocar na airfry, o feijão já estava de molho, e os temperos já cortados. Então, assim, era legal, porque, querendo ou não, também tinha como é que eu posso dizer? Um momento novo ali de comer a comida de casa. Tem um ar muito... Eu estava precisando daquilo, era como se fosse um abraço, sabe? Era como se fosse ali o meu aconchego. E eu acho que nesse momento de pandemia eu realmente estava precisando disso para conseguir ter mais leveza, né? Nos outros dias. Então foi bem produtivo. Foi muito produtivo mesmo. Foi intenso, mas foi produtivo. O Sérgio está perguntando como fica o jornalista em relação à velocidade de dar a notícia, a precaução em não divulgar fake news. Pois é, doutor Sérgio. Responsabilidade, né? Hoje em dia, o jornalismo, ele está com o telespectador muito próximo. A gente fala até de transmídia, né? Consumidor transmediático. Porque várias emissoras, né? Com aquele WhatsApp, você faz o jornal conosco, ligue pra gente. Mas as pessoas que mandam, por exemplo, uma pessoa que manda uma foto de um açude no interior sangrando, ele não tem a responsabilidade nenhuma de verificar se aquela foto ela é recente. Não tem. Ele não tem compromisso. Não tem. Quem tem compromisso somos nós. Então, cabe a nós receber essas informações, fazer com que o telespectador se sinta cada vez mais perto e atuante na comunicação, na TV, no jornalismo, mas saber que ali existe a mediação do jornalista, existe o funil do jornalista, existe o controle. Por quê? Porque cabe a gente ter a responsabilidade de investigar, de ligar para a COGÉ, de ligar para o DENOX, de ligar para os... Esse açude aí está sangrando mesmo? Quando foi que sangrou? Porque é o nome da gente que vai estar lá. É para isso que a gente estudou, que a gente se formou. O telespectador, ele quer contribuir, ele quer ajudar, ele quer ver o nome dele lá, porque aquilo para ele dá uma sensação de pertencimento, aquilo deixa ele bem, ele fica feliz quando o nome dele aparece. Ah, a foto aqui é do fulano de tal, foi o fulano de tal que mandou o vídeo. Mas ele não tem responsabilidade. Ele não tem... muitas vezes ele não tem aquele cuidado de investigar, de saber se aquilo está correto. Qual foi o supermercado que aconteceu lá o assalto? Né? Que a pessoa estava com a garrafa aqui dentro. Eu recebi o WhatsApp, gente, todos os supermercados da cidade, o pessoal disse, foi no A, foi no B, foi no C, foi no D. Eu consegui saber onde foi este bendito supermercado pelo jornalismo. Então, assim, a gente tem que realmente ter muita responsabilidade. A gente tem que receber aquilo, mas aí cabe a gente fazer essa triagem. As pessoas, elas por conta da internet, que é tudo muito na palma da mão,
A televisão, ela precisou correr atrás de chamar o telespectador para ajudar. Não, pera ainda, não fica aí só na internet, não, vem para cá também, que tu também tá aqui comigo. Ó, aqui, ó, a foto aqui do teu pôr do sol, a foto aqui você mostrando como é que tá sendo seu dia a dia na pandemia. Então, nunca o telespectador teve tanto espaço como hoje. Nunca o telespectador foi tão, tá tão dentro dos